Passando o protetor solar, elas vão ficar impedidas de ter os benefícios do sol de forma geral? Elas têm maior necessidade de suplementação? Como que funciona isso? Bom, em termos gerais, quando a pessoa usa protetor solar, ela impede parcialmente a radiação ultravioleta na pele. Mas esse bloqueio não é completo, ele bloqueia parcialmente só. Então, não impede totalmente a produção de vitamina D pela pele. Ela fica um pouco prejudicada, sim. Ela fica prejudicada, mas não totalmente. E geralmente não precisa de suplementação. O que eu oriento para os pacientes em geral, é o seguinte: quem precisa usar protetor solar porque precisa, ou por questão de que ela tem uma preocupação com o envelhecimento, não quer ter muita mancha, eu oriento então ela a passar o protetor solar nas áreas mais suscetíveis, mais sensíveis, que é o rosto, o pescoço, orelhas, o dorso das mãos, os antebraços, e deixar uma outra área menos suscetível exposta, porque qualquer área do corpo, qualquer área da pele é capaz de absorver ultravioleta do sol e sintetizar a vitamina D. Então, por exemplo, ela pode dar uma caminhada com uma bermuda, que aí fica com as pernas expostas, e o resto ela fica coberta. As áreas mais sensíveis, que são rosto, pescoço, mãos e antebraços, ela usa o protetor nessas áreas e deixa uma outra área exposta. Certo, então existem soluções nesse sentido, né, para a pessoa continuar tendo os benefícios da exposição solar sem queimar a pele toda. E Noemi, quando a gente fala de protetor solar, a gente ouve bastante por aí dizer sobre diferentes tipos de protetores ou talvez alguns ingredientes ou compostos que talvez não seriam tão bons para nós. Existe realmente algo a mais, além do FPS, do laboratório que a gente já mencionou, para ficar atento? As pessoas têm que ler os rótulos dos protetores solares assim como elas leem o dos alimentos que consomem? Ou isso é um mito? Eu acho que não tem necessidade assim, a não ser que uma pessoa já saiba que é alérgica a determinado composto, aí ela vai ter que ler o rótulo, porque o protetor solar, além dos princípios ativos que são responsáveis pelo bloqueio da luz ultravioleta, tem outros componentes, conservantes, às vezes tem fragrância, tem o veículo e tal. Agora, tirando esse caso em particular, a questão é o seguinte: a grande maioria dos protetores solares tem quase sempre os mesmos compostos, sempre são uma combinação deles. Tem todos os nomes estranhos: avobenzona, octocrileno, homossalato, são todos esses nomes químicos estranhos. E o que acontece é o seguinte: de vez em quando, como aconteceu em 2019 e 2020, que saíram alguns artigos sobre esse tema, o protetor solar, e aí isso causa um furor, vamos dizer assim, um furor momentâneo. Esses estudos foram publicados numa revista, acho que no JAMA, uma revista grande, de grande circulação, revista científica, e que foram publicados artigos mostrando que essas substâncias usadas nos protetores solares foram encontradas no sangue das pessoas, dos voluntários que participaram desses estudos, acima, né, numa concentração acima das recomendadas pelo FDA, que é o órgão americano, que é o correspondente à Anvisa aqui no Brasil. E isso sempre levanta algumas preocupações quanto a possíveis prejuízos à nossa saúde. O que a gente tem de dados? Esses estudos foram feitos com
uma amostra pequena. Então, em 2019 foram 24 pessoas. E em 2020, eles publicaram outro estudo com 48 pessoas. O mesmo grupo de pesquisadores. Então, é um grupo pequeno, não dá para concluir muita coisa. O fato dessas substâncias serem encontradas no sangue, acima das recomendadas, também a gente fica na dúvida se isso traz alguma consequência para a saúde, não se sabe. Aí, só para complementar, olha só como foram feitos esses estudos. Eles pediram para os voluntários usarem protetor solar em 75% da área corporal, que é bastante. 4 vezes por dia e durante 4 dias. Esse é o estudo. Comparando com a realidade, a grande maioria das pessoas não usa esse tanto de protetor solar nessa área toda, né? Mal e mal as pessoas passam no rosto e olhe lá. E mal vai passar uma vez, né? A grande maioria das pessoas não vai ficar passando 4 vezes por dia e essa quantidade nessa área grande. Então, essa concentração, esse achado dessas substâncias no sangue foi desse estudo. E aí, extrapolar isso para a realidade, eu acho que tem uma lacuna aí, porque a realidade não é assim. A maioria das pessoas não usa nessa área toda. Né? Então, talvez o que foi encontrado no sangue em altas concentrações seja por causa da quantidade que foi usada de protetor solar. E aí tem outros dados em estudos em animais, em peixes e ratos, e estudos in vitro. In vitro é lá no laboratório. Aí tem alguns estudos que mostraram que vários dessas substâncias encontradas nos protetores solares causaram alterações hormonais, alterações nos órgãos reprodutivos desses animais. Isso são estudos em animais. E agora, por outro lado, tem outros estudos que não encontraram nenhuma alteração. Aí eu levanto a hipótese também de que talvez a quantidade que eles usaram de protetor solar nesses animais seja uma quantidade absurda. Eu não sei avaliar isso nesses estudos. E aí por isso que tem essa discrepância, estudo que encontrou que é prejudicial e estudo que encontrou que não é prejudicial em animais. Existem alguns estudos em homens, humanos, seres humanos, que encontraram também essas substâncias, protetores solares, na urina e no leite materno também, né? Agora, qual é a consequência disso? Ninguém sabe para a saúde humana, se isso é prejudicial, se isso vai causar algum problema, alguma doença, se vai matar mais, se vai causar alguma alteração hormonal, ninguém sabe. Então, eu acho que a gente tem que pesar, sempre pesar as duas coisas, qual é a relação risco-benefício, porque tem pessoas, como eu falei lá no início, que precisam do protetor solar. Então, essa celeuma de que protetor solar é tóxico, que faz mal, eu acho um pouco exagerado. Por conta disso, pelos estudos que tem até agora, nada é conclusivo para seres humanos. A gente não sabe exatamente qual é a consequência na nossa saúde. Bom, Neime, então pelo que você falou, deu para perceber que é um campo ainda que precisa de respostas mais conclusivas, mas haveria algum tipo de regra prática
que nem você falou, né? Se a pessoa for ficar o dia inteiro exposta no sol bem forte, provavelmente vai ser melhor ela passar protetor do que não passar. Por outro lado, se ela for ficar o dia inteiro dentro de casa, um dia de chuva, provavelmente ela não precisa passar nada. Agora, se for sair no sol para dar uma caminhadinha ali de meia hora, aí talvez, dependendo do caso, também não vai precisar passar nada, né? Talvez seja até saudável pegar um pouco desse sol de vez em quando. Sim, sim, é possível sim. Para a maioria das pessoas, e o que eu noto, se ela tiver já com uma alimentação boa, de comida de verdade, ela já tirou esses produtos industrializados, cheios de açúcar, farinha, gordura sintética, ela já está bem melhor do que antes. Ela está com o corpo menos inflamado, com menos estresse oxidativo. Então, a pele também passa a tolerar mais o sol. E aí, talvez ela não precise tanto de protetor solar. Você tem razão. Mas aí depende muito também. Existem as variações individuais, né? Mas, em geral, nesse caso que você citou, vai dar uma caminhadinha de meia hora, tal. A pessoa já é saudável, já está tolerando mais, a pele já está bem mais tolerante, ela está desinflamada, possivelmente não vai ser tão necessário assim passar protetor solar, e aí talvez com o uso de acessórios só, ela já está bem segura. Então, por exemplo, chapéu, boné, roupas, né? Mesmo roupas de manga comprida já protege bem. Excelente, Noemi. Às vezes a gente fica muito obcecado pensando nos protetores e outros produtos e esquece dessa proteção simples, né? Que roupas, chapéus, esse bloqueio realmente físico pode já ajudar bastante. E eu gostei muito de algo que você falou, que foi no sentido de avaliar o risco e retorno das intervenções, né? É algo que acredito que tem que ser levado em conta sempre. Eu gosto muito de uma analogia que diz que é como se a gente fosse tentar pegar uma moeda no meio da rua e, dependendo, às vezes o possível retorno é uma moeda de ouro, é uma moeda que vale a pena a intervenção, dependendo do risco dela, e às vezes é uma moeda de 10 centavos, que não vale muito. E às vezes o risco é ser atropelado por um ciclista e às vezes é ser atropelado por um caminhão. Então é interessante a gente avaliar essas duas facetas sempre que a gente for falar. Com certeza um potencial risco dos protetores solares, que parece não estar muito claro, não seria tão grave quanto, por exemplo, o risco grande, né, de você ficar todo queimado de sol, se for ficar um dia inteiro no sol também. Então é interessante colocar essas coisas em perspectiva para poder tomar essas decisões. Exatamente, você falou bem. Porque as coisas não são tudo ou nada, como as pessoas tendem a pensar. O nosso cérebro sempre tende a pensar assim, ou tudo ou nada, 8 ou 80. No caso do protetor solar, é como se fosse jogo de futebol. Você torce para dois times. Ou você torce para um time, ou você torce para outro time. Ou você prega que você tem que usar protetor o tempo todo mundo precisa de protetor solar o tempo todo, e o time contrário, não, protetor solar não presta, é tóxico, faz mal e ninguém pode usar, ninguém deve usar. Né? São dois polos opostos, e a realidade é que existem muitas nuances dentro desses dois polos. A gente tem que individualizar, e é isso que você falou, a gente tem que pesar risco e benefício.